meus queridos amados, em nome de Jesus. Este aqui é o canal O Pregador MR, quem vos fala é o Samuel Santos. E estamos aqui para trazer mais um momento da Palavra do Senhor, mais um momento de estudo da Palavra. E eu tenho certeza que você será abençoado grandemente em nome de Jesus. Se você ouvir a Palavra do Senhor e guardar no seu coração, tenho certeza que Deus, o Espírito do Senhor, vai ajudar, vai mostrar para você o melhor caminho para que você realmente venha ter um crescimento espiritual para a glória do Senhor. Amém? E este tema aqui tem tudo a ver com o que eu estou falando, né? É o crescimento espiritual, ao encontro de Deus. Como desenvolver uma vida espiritual, uma melhor vida espiritual, para que realmente nós venhamos ter um encontro com Deus, né, na sua totalidade. Isso aqui é um caminho, né, que o pregador sugere para que você realmente venha desenvolver na nossa vida, nós venhamos desenvolver. Seguindo esse caminho, eu tenho certeza que você vai encontrar, né, uma melhor facilidade, digamos assim, né, um desempenho na tua vida espiritual, para que realmente você venha ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito você em nome de Jesus. Este é o nosso terceiro tempo dessa mensagem, né, o terceiro ponto dessa mensagem. E hoje nós vamos falar sobre o conhecimento, é o terceiro degrau, porque nós já falamos sobre o arrependimento e a santificação. Amém? Lembrando a vocês que, por que eu coloquei esses dois tópicos como os primeiros degraus, né? O primeiro e o segundo degrau para nós realmente desenvolver uma vida espiritual com Deus. Porque eu classifico, né, esses dois degraus, esses dois tópicos, como os dois fundamentos de um verdadeiro encontro com Deus. Eu classifico esses dois tópicos aqui como os dois fundamentos principais. Eu considero esses dois aqui como fundamentos principais porque sem esses dois fundamentos torna-se difícil, impossível de realmente nós desenvolvermos uma vida espiritual com Deus saudável. Uma vida de intimidade com Deus, de um relacionamento íntimo com o Senhor. Tenho certeza que esses dois tópicos aqui nos ajudam, né, de uma forma muito importante para desenvolvermos essa vida espiritual para com Deus. Sem arrependimento e sem santificação, não há crescimento espiritual. Por mais que nós venhamos buscar conhecimentos, achar que nós temos conhecimento de Deus, por mais que nós venhamos aprender sobre fé, sobre os mistérios, sobre revelações, por mais que nós venhamos ler, por mais que nós venhamos ouvir, até mesmo falar, sem arrependimento e sem santificação, torna-se difícil realmente isso ser aplicado de uma forma, né, total na nossa vida, verdadeira, né, de uma forma que seja autêntica na nossa vida, sem arrependimento e sem santificação. Por isso que eu classifico esses dois pontos, arrependimento e santificação, como os dois pontos fundamentais para desenvolvermos realmente uma vida espiritual saudável na presença de Deus e venhamos realmente ter a total condição de ter um encontro real com o Senhor. Amém, pessoal? Então, arrependimento e santificação são os dois pontos fundamentais, né, de um verdadeiro encontro com o Senhor. Hoje, nesse terceiro degrau, então, uma vez desenvolvendo, né, na nossa vida renúncia pela mentira, pelo pecado, e santificando a nossa vida, no nosso dia a dia, sempre procurando realmente buscar fazer o melhor na presença de Deus, né, santificando a nossa vida na verdade. O terceiro caminho para realmente desenvolvermos o encontro com o Senhor real é buscar conhecimento de Deus. O conhecimento do Senhor é o terceiro ponto, eu classifico porque é o primeiro passo depois desses dois fundamentos na nossa vida. Buscar conhecimento. E quando eu falo buscar conhecimento, não estou falando simplesmente de buscar conhecimento na letra, né? Porque a letra mata, o espírito vivifica. Tem muita gente que diz, muita gente que afirma ter conhecimento de Deus simplesmente porque lê a Bíblia, simplesmente porque estuda a Bíblia, simplesmente porque conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, já leu 2, 3 vezes a Bíblia, simplesmente porque tem um curso de teologia, ou uma faculdade de teologia, ou porque faz qualquer outro tipo de curso, ou porque estuda a Bíblia em determinada área, né, da Bíblia. Enfim, existem vários caminhos que nós podemos seguir. Eu não estou dizendo aqui que você não deva fazer um curso teológico ou uma faculdade de teologia, nada disso não, ou um seminário. A ideia não é essa. Aqui eu não estou aqui trazendo na mensagem de que você deva fazer uma coisa ou não deva fazer. O que eu quero dizer é que o conhecimento de Deus nós buscamos através do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro caminho. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele precisa realmente ser
né, a peça e o instrumento principal para que realmente nós venhamos buscar conhecimento de Deus. Quando falo conhecimento de Deus, estou falando na revelação. Estou me referindo ao Espírito Santo nos revelar, nos mostrar, nos ensinar, abrir os nossos olhos para nós compreendermos realmente a palavra do Senhor na sua totalidade, na sua plenitude, amados. Porque só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Por mais que nós venhamos ter estudo, por mais que nós venhamos fazer cursos, seminários, né, faculdade de teologia, qualquer outro tipo de estudo desta área, nós precisamos realmente ter uma vida com o Espírito Santo, né, um desenvolvimento com o Espírito de Deus de uma forma realmente real e verdadeira, para que realmente o Espírito Santo venha aperfeiçoar tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Tem muitas pessoas aí que estudam a Bíblia, tem muita gente que faz cursos, faculdades nessa área, mas não desenvolve uma vida, não tem uma vida íntima com Deus, não procura realmente desenvolver os seus conhecimentos dentro do poder de Deus. Isso não adianta nada. Amém? A verdade é essa. O que não pode faltar é o Espírito de Deus. Eu acredito no ensinamento do Espírito Santo, eu acredito no poder de Deus, falo isso com experiência própria, amém? Eu não tenho curso, não tenho faculdade, não faço seminário, né? Como disse, não tenho nada contra quem faça. Eu só acredito realmente no poder do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo na nossa vida. Eu acredito realmente que o Espírito Santo é capaz de abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e nos iluminar os nossos olhos para realmente nós venhamos compreender a vontade do Senhor, a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida e realmente nos guiar no conhecimento de Deus. Eu acredito nisso. Amém? Então é neste conhecimento que eu estou me referindo. Correto? Então, o que eu quero iniciar e o que eu quero dizer nessa mensagem é de que o conhecimento realmente é fundamental. Uma vez desenvolvendo o arrependimento e a santificação na nossa vida, nós precisamos realmente buscar conhecimento de Deus. E eu vou passar para vocês aqui, na minha visão, o que eu entendo realmente de conhecimento, né? Quais são os princípios que nós devemos seguir, né, dentro dessa mensagem, para que realmente você venha entender a importância de buscar conhecimento. Os dois pontos importantes a serem considerados para um bom conhecimento são: o conhecimento nunca acaba. Esse é o primeiro ponto. O conhecimento, ele nunca acaba. Ou seja, nós precisamos entender uma coisa. Por mais que nós venhamos ter conhecimento de Deus, ou achar que venhamos ter conhecimento de Deus, seja em qualquer área, seja na área do estudo da Bíblia, seja na área da revelação, seja na área daquilo que o Espírito Santo nos revela, uma coisa é fato: sempre há algo novo para se buscar na presença de Deus. Sempre há algo novo a conhecer na presença de Deus. E isso Deus deixa muito claro em Oséias capítulo 6. Vamos lá. Essa passagem tão conhecida de Oséias capítulo 6, versículo 10, que diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua vida, e ela a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Observando esse versículo, né, essa palavra de Deus aqui, nós vemos aqui um convite de Deus a nós, a igreja, a buscar conhecimento. E ele diz: conhecer e prosseguir. Então nos deixa realmente muito claro aqui de que o conhecimento nunca acaba. Enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto estivermos aqui, né, vivendo uma vida espiritual, buscando os valores de Deus, buscando aquilo que vem do alto, buscando viver uma vida espiritual realmente na presença de Deus, o fato é que nós temos sempre algo a buscar na presença de Deus. Nunca vamos chegar ao conhecimento total do conhecimento de Deus, a não ser na glória do Senhor quando nós estivermos lá. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos sempre algo novo para buscar. Então Deus ele deixa nos claro aqui, muito claro aqui: conhecer o Senhor e prossigai. Então, o processo do crescimento, o processo do conhecimento de Deus nunca acaba. Amém? É um processo que nunca acaba. É um processo contínuo na nossa vida. Então, uma coisa que nós precisamos realmente ter no nosso coração e na nossa mente, na nossa visão, é que nós temos sempre que buscar conhecimento de Deus. Nunca vamos realmente alcançar, como disse, o total conhecimento de Deus enquanto estivermos aqui. Tem muita gente que acha: não, eu tenho conhecimento de Deus, eu já sei tudo de Deus, eu já aprendi tudo de Deus, né? Se acha conhecedor de Deus, e muitas das vezes, né, entra a soberba por causa disso, entra, né, a vanglória por causa disso, por entender ou por considerar que é conhecedor de Deus.
né? E muitas das vezes, justamente pelo fato de pensar dessa forma, já está no erro, né? Já comete aí um erro, porque se julga conhecedor de Deus na sua totalidade, e nós sabemos que nós precisamos estar sempre buscando conhecimento da parte de Deus. Então essa é a primeira dica, como né, recado do pregador para você, para nós, Igreja do Senhor, é que o conhecimento de Deus é contínuo. O conhecimento de Deus nunca acaba. Nós temos sempre algo para aprender na presença de Deus. Então, que nós temos que partir desse princípio, com esse coração, com essa humildade de que o Espírito Santo sempre tem algo para nos ensinar. Nunca sabemos tudo, nunca sabemos da sua totalidade. Amém? Sempre nós precisamos buscar algo da parte de Deus. Então, esse é o primeiro princípio que nós temos que trazer conosco. Esse é o primeiro ponto. O conhecimento de Deus nunca acaba. Aleluia! Então, este princípio nós precisamos ter. O segundo ponto que eu considero importante para desenvolver um crescimento, né, um conhecimento realmente saudável da presença de Deus, é que o conhecimento precisa estar sustentado em graça. Olha só o que eu quero dizer com isso. Vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3 de Pedro, versículo 18, que diz assim: porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo, 2 Pedro, perdão, eu estou lendo aqui 1 Pedro, nada a ver, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, desculpa pessoal, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, e a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos aqui tirar como princípio, o primeiro é de que o conhecimento nunca acaba e que ele é contínuo, que nós precisamos estar sempre buscando algo novo da parte de Deus. E segundo, é que o conhecimento precisa estar acompanhado e sustentado por graça. O que eu enxergo aqui, né, nessa linha de raciocínio, para esse desenvolvimento de vida espiritual ao encontro de Deus, no conhecimento, é de que nós precisamos sustentar o conhecimento em graça. Ou seja, nós podemos substituir essa palavra graça com a palavra liberdade. Eu quero substituir essa palavra graça com liberdade, porque eu acho que encaixa muito bem no perfil que o apóstolo Pedro está querendo trazer aqui. Amém? Crescer na graça e no conhecimento é crescer na liberdade e no conhecimento. Ou seja, a liberdade, que é a graça de Deus, porque a graça de Deus significa graça, misericórdia, amor incondicional, ação de Deus, né, mediante a sua vontade sobre a nossa vida, a fazer as coisas acontecerem, né, segundo o projeto e plano de Deus, pela vontade do Senhor, é que essa graça nos leva a esta liberdade. Liberdade em tudo aquilo que nós podemos considerar na nossa vida espiritual. Amém? Sem esta liberdade, ou sem realmente viver uma vida com graça, ou seja, livre da culpa, livre do pecado, e principalmente, amados, livre das filosofias do mundo, livre das doutrinas de homens, livre, né, da lei, dos procedimentos da lei, princípios da lei, né, livres, né, da mentira, livres da corrupção, em todas as áreas da nossa vida que podem nos atrapalhar em crescer na presença de Deus, nós precisamos nos libertar. Amém? A nossa mente, o nosso coração precisa realmente estar em graça, correto? Para desenvolvermos uma capacidade livre de aprender. Porque a culpa nos rouba, né, essa oportunidade de buscar conhecimento de Deus. A mentira nos rouba isso. As filosofias de homens nos rouba isso. A religião rouba isso. Amém, gente? Entende o que eu estou falando? As doutrinas de homens, as doutrinas falsas, as doutrinas mentirosas, doutrinas falsas e estranhas. Enfim, tudo aquilo na área do conhecimento que rouba o verdadeiro conhecimento à luz da palavra de Deus.
Então por isso que o apóstolo Pedro está nos fazendo esse convite, né? nos orientando a crescer na graça e no conhecimento, ou seja, na liberdade do Espírito, aonde realmente você se sente capaz de aprender. Porque uma vez, como eu disse, livre desses pensamentos, dessas amarras, dessas altivezes, desses sofismas que muitas das vezes se levantam no teu pensamento, no teu coração, te impede de realmente buscar conhecimento de Deus, de te capacitar. Amém? Aleluia. Você precisa acreditar que você é uma pessoa capaz de aprender, junto ao Espírito Santo. Amém? Você não precisa se prender a nada, não precisa se prender a nenhuma filosofia, não precisa se prender a nenhuma religião, não precisa se prender a nenhuma falsa doutrina, nenhuma doutrina de homens, para que realmente você venha buscar conhecimento. Você não precisa se prender a nada, a não ser ao Espírito de Deus. Aleluia. Que a palavra do Senhor diz, né? O apóstolo João fala: vós possuís a unção que vem do santo, e a unção vos ensina todas as coisas, e não há necessidade que ninguém vos ensine. E esta unção quem é? Ou o que é? É o Espírito de Deus na nossa vida. Então a graça, esse espírito de graça, esse espírito de liberdade, te capacita, te conscientiza. Amém? Abre os teus olhos para que realmente você venha entender que realmente você é uma pessoa capacitada pelo Espírito para aprender, para buscar conhecimento pelo Espírito Santo. Aleluia. Isso não está restrito a pastores, a ministros, a missionários. Não está restrito somente às pessoas que aparentemente estão capacitadas em alguma liderança para poder aprender. Não. A unção foi dada a todos nós. Amém? A mim, a você, a qualquer um. Desde o momento que você tem o Espírito de Cristo, desde o momento que você é de Cristo, você se arrependeu e tem buscado santificar a sua vida, você tem toda a condição de crescer, tem toda a condição de aprender junto ao Espírito Santo, aleluia, de uma forma muito pessoal, de uma forma íntima, de uma forma verdadeira, autêntica, de uma forma direta com Deus. Amém, gente? Entende isso? Essa é a ideia que eu estou trazendo aqui para você. Essa é a área, esse é o caminho que você precisa ter, alcançar no conhecimento, para realmente você desenvolver um encontro real com Deus. Amém? Primeiro, você realmente precisa entender uma coisa, de que o conhecimento você precisa buscar sempre, ele é contínuo, nunca acaba, mas que também você precisa ter esse sentimento de liberdade no teu coração. Você precisa crescer nesta graça, você precisa crescer nesta liberdade, você precisa desenvolver essa graça, essa liberdade na tua vida com intensidade, para cada vez mais você se sentir capacitada, livre para aprender diretamente com Deus. Isso te conscientiza, isso amadurece o teu pensamento, isso fortalece o teu pensamento, fortalece o teu coração na presença de Deus, de que realmente você é uma pessoa capacitada nele. Você tem a total condição de aprender, de buscar conhecimento em Deus através do Espírito Santo. Mas você precisa adquirir esse espírito de liberdade. Você precisa ter no teu coração esse crescimento de graça, aleluia, de amor e de misericórdia de Deus diretamente na tua vida, para que você realmente venha desenvolver um encontro real com o Senhor. Esse é o caminho que o apóstolo aqui está trazendo para nós, que a Bíblia está aqui tratando para nós. Por isso que ele diz: crescer antes na graça e no conhecimento, ou seja, cresça na liberdade do Espírito, né, e no conhecimento de Deus, porque você juntando esses dois, né, pontos, graça, liberdade com conhecimento, você tem tudo para desenvolver um bom caminho de conhecimento, de crescimento espiritual na presença de Deus. Amém, gente? Então, para nós fecharmos, por que é importante o conhecimento? Depois desses dois fundamentos, o arrependimento e da santificação, por que o conhecimento ele é importante? Porque, infelizmente, o que tem acontecido, aquilo que está profetizado também lá em Oséias, né? Oséias 4, 6, que diz assim, ó, no versículo 6: o meu povo tem sido destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Observe, amados, que o conhecimento ele é fundamental. Por quê? Porque ele nos dá estrutura. Amém? Ele fortalece a nossa vida. Ele fortalece o nosso coração, fortalece a nossa mente no conhecimento, na vontade de Deus, no propósito de Deus. Nos faz realmente entender que o propósito de Deus é mais poderoso e mais forte do que tudo na nossa vida. Realmente nos traz confiança, segurança em tudo aquilo que Deus ele proporcionou para nós, para tudo aquilo que Deus ele realmente preparou para a nossa vida. Amém? Então por isso que é importante buscar conhecimento. Porque infelizmente essa profecia ela tem se cumprido, ela tem acontecido muito no nosso meio hoje.
Eu vejo, infelizmente, uma igreja, né, destruída por falta de conhecimento. Porque a igreja, infelizmente, na sua totalidade, né, não estou aqui dizendo em geral, mas nós sabemos que grande parte das pessoas dentro das igrejas não estão se importando em buscar conhecimento de Deus. Realmente buscar conhecimento de Deus, como eu disse, não é estudar simplesmente a Bíblia, não é decorar a Bíblia, não é fazer cursos, seminários, simplesmente, né, essas coisas são importantes para outras áreas, né, isso aperfeiçoa muita coisa, não estou dizendo que não, mas 90% do conhecimento de Deus que nós precisamos buscar está diretamente no Espírito Santo, mano. Amém? Está no Espírito de Deus. E hoje em dia as pessoas não estão se importando muito com isso. Não estão indo na área do Espírito, não estão indo na área do poder de Deus, não estão realmente buscando aprender a palavra de Deus na área do Espírito, no poder do Espírito, na revelação do Espírito Santo. Aleluia! Na visão, nos olhos iluminados, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nenhum coração sentiu para falar. Infelizmente as pessoas hoje não estão buscando esse caminho, estão se contentando somente na letra, né? Estão se contentando somente nessa área, nessa parte do estudo, na decoração dos versículos, enfim, em conhecer a Bíblia de forma literária. Mas nós sabemos que isso não capacita ninguém, na totalidade não. Mas muitas pessoas estão sendo classificadas, capacitadas simplesmente porque estudam a Bíblia de forma, né, literária, ou seja, na teoria. Mas nós sabemos que a capacitação está no Espírito de Deus, está na visão do Espírito, na revelação do Espírito, está naquilo que o Espírito Santo realmente nos mostra dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus garante que Ele nos revela. Ele nos mostra, mano. Ele abre os nossos olhos, abre o nosso coração e nossa mente para entendermos. Mas muitas pessoas não estão buscando esse caminho. Eu percebo uma igreja muito pobre na área do conhecimento, do poder de Deus, na revelação do Espírito Santo, dos dons espirituais, essas coisas que realmente desenvolvem o aprendizado na nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo, o alimento sólido é para os experimentados, para aqueles que têm as faculdades exercitadas para realmente discernir o bem e o mal. Hoje, infelizmente, as pessoas dentro das igrejas não exercitam suas mentes, seus corações no conhecimento. Entende? Muitas das vezes não consegue entender a revelação da palavra de Deus, o alimento sólido, se confunde muitas das vezes por falta de prática, por falta de desenvolver as suas mentes, né, no ensino da palavra de Deus. Não tem o hábito, o costume de praticar isso. Então observe que tudo é a prática, tudo é o exercício. Nós precisamos desenvolver a prática do aprendizado junto ao Espírito de Deus, de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, de orar ao Espírito, de orar a Deus, para que realmente Deus venha a abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para compreendermos a sua vontade. Digo isso por experiência própria. O que eu estou falando aqui, amados, por misericórdia do Senhor, é experiência própria. Aleluia, em nome de Jesus. Eu acredito plenamente nisso. Apesar de todos os meus defeitos, minhas falhas, né? Mas algo eu tenho experimentado da presença segundo a sua misericórdia, de realmente entender, ter uma visão da palavra e da vontade de Deus na minha vida, quanto aquilo que a palavra do Senhor Ele proporciona para nós, na minha vida, em nome de Jesus. Então, essa é a sugestão do pregador. Nós precisamos desenvolver uma vida espiritual na presença de Deus seguindo esse caminho. Os dois fundamentos, arrependimento e santificação, e iniciando o processo de conhecimento, entendendo, repetindo, que o conhecimento nunca acaba, de que nós temos que realmente estar sempre conhecendo e prosseguindo em conhecer, e sempre buscar algo novo na presença de Deus e entender que o conhecimento ele precisa estar fundamentado, sustentado na graça de Deus, ou seja, na liberdade do Espírito Santo, para que realmente você tenha a liberdade de aprender, de realmente você se conscientizar do poder de Deus na tua vida, pelo Espírito Santo. Desenvolvendo isso, você aplicando essas coisas, tenho certeza que Deus ele vai abrir os teus olhos, vai abrir o teu conhecimento, vai realmente fazer com que você venha entender realmente os valores espirituais para a tua vida, para que você possa crescer, né, no conhecimento de Deus e encontrar, né, ter esse encontro real com Deus na tua vida. Amém, gente? Então busca o conhecimento nessa área, amém? Nesses dois caminhos que eu estou passando para você em nome de Jesus. E desenvolva o conhecimento. Desenvolva, estuda a Bíblia, ore, realmente procure aprender junto ao Espírito Santo. Adquire para você essa liberdade, né? Essa capacitação espiritual. Creia que o Espírito Santo realmente ele está sobre a tua vida e que ele pode fazer você aprender e crescer espiritualmente para a glória do Senhor. Então, o conhecimento é o terceiro degrau para realmente ter um encontro real
com Deus. Amém? No próximo vídeo, nós vamos falar no quarto ponto, né, sobre a natureza da fé. Aí nós vamos partir já para a área prática, né, da palavra de Deus, para o exercício prático, o desenvolvimento do aprendizado quanto à fé. Porque conhecendo, aplicando, realmente experimentando, entendendo a natureza desta fé, isso vai fazer com que você venha facilitar a tua vida, né, numa visão realmente real do que realmente é viver uma vida por fé. E o pregador, em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, vai trazer para você aqui, para a glória do Senhor, né, esses valores para que você realmente venha ter um verdadeiro encontro com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, até o nosso próximo encontro, amém? O próximo vídeo, em nome de Jesus, e que você seja abençoado, amém? Por esta palavra, em nome de Jesus.